Por determinação da Justiça, engenheiros da Prefeitura estiveram na favela Locomotiva para uma vistoria. Diante dos últimos alagamentos, um especialista diz que os ocupantes não podem permanecer na área e que a falta de ação do Executivo pode trazer sérios problemas no futuro. Um cenário desolador e água por toda parte. As últimas chuvas pioraram a situação das famílias que ocuparam a favela Locomotiva. No caminho, muita lama, sujeira e barracos inundados. Alguns até em situação de risco. Os córregos antes estreitos agora já são largos e profundos. Não há como não molhar os pés na água suja misturada com esgoto. E o descaso atinge principalmente quem menos tem culpa nessa história. Para a gente ter uma ideia da reclamação dessas pessoas, essa aqui era uma rua, olha, a situação totalmente alagada, fica impossível passar por aqui. E nessa aqui também onde nós estamos, era uma via muito movimentada pelos próprios moradores daqui. Olha a lama, ali embaixo estão os fiscais e mais alguns moradores tentando encontrar uma solução para essas famílias. A dengue aqui é mato. Tem criança aqui, já é constatado 30 casos de dengue aqui dentro. No interior da favela, moradores se arriscam com instalações elétricas clandestinas. Jogaram uma bomba sapinho e está correndo um grande risco, né? Só ele já está aqui dentro dessa lama, ele corre um grande risco de que dá uma chuva de madrugada e pegar eles tudo e matar ele recrutado. A gente aqui também tem fossa. Quando enche, não só enche só o esgoto, as fossas tudo dentro de casa. Por determinação da Justiça, especialistas, técnicos e engenheiros da Prefeitura se encontraram em frente à favela Locomotiva para traçar um plano de drenagem da água. Já existe um projeto de instalação de tubulações que levaria o rejeito até o córrego Tanquinho, mas o procedimento representa um custo alto para o Executivo. Um plano B já está sendo elaborado. O chefe da Casa Civil diz que a Prefeitura vai auxiliar as famílias, porém diz que a área pertence à União e o governo federal também tem responsabilidade sobre o caso. Ele teme que aconteça no Jockey Club o mesmo que aconteceu com o Jardim Progresso, depois da ocupação do local. Acredito que corre esse risco, sim. A Prefeitura não é a proprietária daquela terra. A Prefeitura não pode legalmente tomar medida nenhuma em relação a esse assunto. Quem tem que se posicionar é o governo federal. Em terras da Prefeitura, a gente se posiciona. Aquilo que a gente não concorda e a gente não concorda com todas essas invasões, a gente entra na Justiça e pede a terra de volta. Este especialista diz que o espaço não pode ser habitado, por se tratar de uma área de preservação permanente. Afirma também que faltou ação e planejamento do Executivo para evitar o problema e transtornos para famílias que já se instalaram e correm risco de vida no local. Não sendo uma área adequada para moradia popular, a Prefeitura deveria antes intervir de maneira que aquilo não aconteça. Aquilo é um retrato do que pode ocorrer com o Jardim Progresso ali. Acaba criando uma bomba relógio, um monstro urbanístico, com maiores problemas para aquelas pessoas que lá estarão ainda. Cerca de 150 famílias permanecem no antigo barracão da FEPASA. Recentemente, a Justiça suspendeu uma liminar de reintegração de posse da área, até um posicionamento do Executivo sobre a limpeza da favela Locomotiva. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Eu converso agora com o advogado Jaime Bulos. Doutor, qual a responsabilidade da Prefeitura no caso da favela Locomotiva? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, o juiz pediu para que fosse feita uma vistoria na favela, uma fiscalização, e a Prefeitura, embora diga que não tenha responsabilidade por se tratar de uma área privada, a Prefeitura tem sim responsabilidade. Afinal de contas, ali estão se vivendo algumas famílias e sob o interesse da Prefeitura. Então, a Prefeitura tem responsabilidade sim nesse agrupamento que se desenvolveu lá. Uma favela, por não ter planejamento, pode representar quais riscos ao meio ambiente? Na realidade, esse é o grande problema de uma invasão diária, Para que você tenha um bairro ou uma comunidade, a necessidade de um plano diretor ali que trace o impacto ambiental que isso vai causar. Então, na realidade, essa invasão, ela sempre vai causar um impacto não só no meio ambiente, mas também para aquelas pessoas que lá habitam, como uma série de doenças, a falta de saneamento básico, a falta de infraestrutura ali, fora o problema que você causa no solo, porque não era uma área destinada para isso, a ausência de recursos específicos para aquelas famílias poderem subsistir dentro do mínimo possível,
E de que maneira as autoridades precisam olhar para esse fato? Na realidade, a autoridade, principalmente a questão da autoridade municipal, ela precisa ter muito cuidado com essas invasões. Por quê? Toda vez que você fala, é o que eu disse há pouco, de uma habitação indevida, você precisa ter ali uma fiscalização efetiva para evitar problemas, não só para aquelas famílias que ali habitam, mas também para a cidade, para evitar a epidemia de doenças, para evitar também ali a entrada de animais peçonhentos e o próprio impacto ao meio ambiente, né? Doutor, em muitos casos, os alagamentos são ocasionados pelas próprias vítimas. Na realidade, a gente não pode dizer que são pelas próprias vítimas, mas pelas circunstâncias em que elas estão ali. Quando você vê um desmoronamento, um alagamento, muitas vezes é porque ali não era uma área autorizada ou que podia dar aquela infraestrutura para aquelas pessoas. Então, na realidade, quando você habita uma área que não tem autorização, você vive dentro de uma precariedade. E essa precariedade faz com que você fique à mercê das intempéries naturais. Chuvas, desmoronamento, alagamento, pelo próprio fato de você estar habitando um lugar que você não poderia habitar, que não tem infraestrutura, né? E qual o rigor necessário para o nascimento de um bairro, principalmente residencial, dentro da cidade? Plano diretor, né? O crescimento ele tem que estar previsto num plano diretor. A cidade tem que traçar ali dentro do plano diretor a possibilidade de construção de novos bairros, porque quando você fala no novo bairro, você fala obrigatoriamente no impacto ambiental. Impacto não é dano, mas o impacto ambiental é um uso maior de água, um uso maior de energia elétrica, ocupação do solo, aí você tem poluição sonora por causa do maior tráfego de veículos naquela região. Então tudo isso tem que estar planejado, tem que estar previsto no plano diretor. Então a cidade tem que fazer esse plano diretor e constar ali o crescimento e desenvolvimento de novos bairros. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pucci. Até já.